Meus amigos, eu não me surpreendo mais com nada que aconteça nesse país, e eu tenho certeza que vocês também não, até porque a lei não tem sido mais referência, né? Eu não duvido mais de nada, tudo pode acontecer, mas eu tinha que trazer essa notícia para vocês, algo realmente gravíssimo, estarrecedor, que salta aos olhos e que precisa ser compartilhado. As pessoas precisam saber do que vem acontecendo. O sistema precisa cada vez mais ser exposto. Tem pessoas que não enxergam ainda, mesmo que salte aos olhos, mesmo que esteja parado na frente delas, elas simplesmente não enxergam. Então, é nosso dever compartilhar e informar as pessoas do que vem acontecendo, né? Eu peço que você preste muita atenção e compartilhe esse vídeo, tá? O ministro do STF que votou para condenar quem ele achava inocente, né? Então, no caso, o ministro aqui é o Dias Toffoli. Prestem bem atenção. No dia 22 de outubro de 2012, por 6 votos contra 4, o Supremo Tribunal Federal, após 39 sessões, condenou 25 dos 37 réus no processo do mensalão do PT, a compra de votos de deputados para que aprovassem os projetos de interesse do primeiro governo Lula, não é? À época, o Brasil era presidido por Dilma Rousseff, lamentavelmente, a estocadora de ventos. Bom, entre os condenados, além do publicitário mineiro Marcos Valério, estavam 3 das mais reluzentes estrelas do PT. José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, José Genuíno, ex-presidente do PT, e Delúbio Soares, ex-tesoureiro do partido. Bom, o ministro José Dias Toffoli foi um dos 6 votos favoráveis à condenação. Vejam só, vocês vão entender. Mas pelo menos no caso de Genuíno, Toffoli estava convencido de que era inocente. Bom, se ele estava convencido que o Genuíno era inocente, como assim ele votou para condenar ele? É uma coisa estranha nessa história, né? Olha só. Então, por que votou para condená-lo? Exatamente, né? Essa história o próprio ministro contou ontem, depois que o tribunal concluiu o julgamento em que condenou o ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Olha só. Na última semana de outubro de 2012, o tribunal começaria a definir as questões que havia ficado pendentes, como o tamanho das penas de cada um dos 25 condenados, né? Então, eles tinham votado para condenar ali 25 dos 37 réus, né, desse processo, e eles iam deliberar agora sobre as penas que esses 25 condenados iriam ter, tá certo? Olha só. Por maioria de votos, o tribunal decidiu que só poderiam participar da definição das penas os ministros que tivessem condenado os réus. Entenderam? Olha só, Toffoli não queria ficar de fora da etapa final do julgamento. Daí, o voto pela condenação, onde afirmou a respeito dos empréstimos fraudulentos tomados pelo PT no Banco Rural e intermediados pela agência de publicidade Marcos Valério, o seguinte, abre aspas, está desprovida de verossimilhança a argumentação da defesa de que, ainda que indiretamente Genuíno não tenha se encarregado dos empréstimos e que desconhecesse esse fato. Né? Ele não sabia de nada, né? Que nem o Lula. Eu não sabia de nada, companheiro. Ele não sabia de nada, né? Coitado. Bom, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Eu sei que é difícil de entender, né? O Dias Toffoli, que vale ressaltar, foi advogado do PT, né? Então há quem diga que ele era amigo ali do Genuíno, tá? Então, para começo de conversa, ele já deveria ter se declarado suspeito. Ele já deveria ter sido afastado desse julgamento, mas não. Ele participou mesmo assim, né? Então ele foi lá e votou para condenar o Genuíno porque ele queria participar do trâmite ali que ia definir as penas dos condenados. Então veja, se ele votasse para inocentar ele, né? Não, ele é inocente, ele não sabia, ele não ia poder participar do julgamento que ia definir a pena do José Genuíno. Então o que ele fez? Qual foi a brilhante ideia que ele teve? Não, eu vou votar para condenar ele, sabendo que ele é inocente, que eu acho que ele é inocente, e aí então, quando for a hora de definir a pena dele, eu vou dar uma pena leve, porque eu sei que ele é inocente. Afinal de contas, se eu votasse para inocentá-lo, eu ia ser voto perdido, ele ia ser condenado do mesmo jeito e eu não ia poder diminuir a pena dele. Foi isso que aconteceu. Tô resumindo para vocês, tá? Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o pior de tudo, meus amigos, ele expôs isso, ele confessou. Isso é batom na cueca. Meus amigos, se isso aqui não escandalizar o mundo inteiro,
Se isso aqui realmente não expor para todo mundo que não existe mais justiça no Brasil, pelo menos na maneira, sei lá, na maneira jurídica, digamos assim, eu não sei mais o que pode escancarar. Porque, sinceramente, nós estamos vendo um ex-advogado do PT, que virou ministro do STF, indicado pelo PT, pelo desgoverno do PT, e que votou num caso que envolvia o PT, e que votou não de acordo com o embasamento jurídico, mas votou ali para condenar numa manobra para poder dar uma pena menor pro cidadão, porque ele achava que era inocente. Então, assim, o voto dele não foi técnico, o voto dele não foi de acordo com a lei, o voto dele foi por interesse pessoal. Ele tinha interesse pessoal em participar da cominação da pena. Definir ali quanto o genuíno ia puxar de cana. O voto dele foi de acordo com o interesse pessoal, particular, não foi para condenar. O que mostra realmente que é algo mais grave, né? Porque ele já sabia como seriam os votos, né? Já sabia ali como cada ministro ia votar. Então ele deliberadamente votou para condenar, sabendo que já era voto perdido, né? Caso ele votasse para ser inocente, e mesmo assim votou para poder escolher ali a pena que o genuíno ia puxar. Isso realmente é um absurdo e precisa ser espalhado aos 4 cantos. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Quem não tá sabendo disso aqui, precisa ficar sabendo agora, tá? Agora, olha só, mudando um pouco de assunto, né? Nem tudo é notícia ruim, graças a Deus. Nós temos, ao que parece, de certa forma, a PGR comprou numa briga com o STF. Sim, meus amigos, veja só. PGR defende a anulação de indenização de Dallagnol a Lula. Ex-procurador da Lava Jato foi condenado a pagar 75 mil ao petista. É isso aí, né? Vamos relembrar um pouco o caso? A PGR apresentou um parecer ao Supremo Tribunal Federal em defesa da anulação da condenação do ex-procurador Deltan Dallagnol ao pagamento de indenização ao presidente Lula no chamado caso do PowerPoint, né? Então, pelo aquele caso do PowerPoint, o Lula processou ele e ele teria que pagar 75 mil reais, né, pro Lula. E aí teve até o pessoal se organizou, fez doação, fez uma vaquinha aí, começou a mandar pix pro Dallagnol e tudo mais, né? E, enfim, é um escárnio isso aqui, né? Pelo menos a PGR agora se manifestou contra. Resta saber se o STF vai acatar ou não, né? Mas pelo menos se manifestou, tá? A tendência, pelo que me falaram, é que o STF acate. Não sei por quê, surpreendentemente, né? Bom, vejam, PGR também pede para a STF rejeitar denúncias contra Nicolas Ferreira. É isso aí, meus amigos. Lembra daquele caso que ele pôs uma peruca, né, e falou no dia, acho que foi no Dia da Mulher, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas enfim, aquilo virou um rebuliço aí nas redes sociais, todo mundo foi para cima do Nicolas e tudo mais, diziam que ele ia perder o mandato e tudo mais. Agora a PGR se manifestou contra. E vejam que jogada. Se tivesse caído nas mãos de outro ministro, que eu não vou citar o nome, talvez teria tido um outro destino essa ação, né? Mas caiu nas mãos de André Mendonça. Então, no mês passado, no início do mês, o Mendonça remeteu o caso para a PGR. Ô, PGR, se manifesta a respeito disso aqui, né? Então, é óbvio, a esquerda entrou no STF contra o Nicolas, caiu nas mãos do Cássio Nunes, do André Mendonça, e ele remeteu para a PGR, e agora a PGR se manifestou contra, se embasando justamente na imunidade parlamentar. Ela, não, a imunidade parlamentar ainda não foi revogada, ainda, né? Então, tá coberto, tá? Eu acho que o Nicolas ele não deveria ter se postado daquela maneira, tá? Acho que ele não deveria ter colocado peruca e tudo mais, mas é aquela coisa, tem imunidade parlamentar, deveria ser respeitado para todo mundo, tá? Eu defendo a imunidade parlamentar enquanto ela existe, né? Tanto pro deputado de direita quanto para a esquerda, para todo mundo, né? Lamentavelmente, só a esquerda pode falar o que quiser e contra quem quiser e sem nenhum problema, né? A direita que tem que tomar cuidado com as palavras, esse é o problema, tá? E para finalizar, olha só, PGR entende que não houve crime em postagens de deputados sobre atos de 8 de janeiro, né? Então, mais um posicionamento firme e com base na lei da Procuradoria-Geral da República. Eu só lamento que o deputado André Fernandes, percussor da CPMI do 8 de janeiro, né, foi o principal articulador para que ela saísse do papel, ainda esteja respondendo um processo aí no STF por conta disso. E parece que a Polícia Federal, inclusive, está dizendo que ele contribuiu sim, que ele incentivou os atos golpistas e tudo mais por uma postagem nas redes sociais. Cara, é surreal o que vem acontecendo no Brasil, né? Mas
pelo menos aí a PGR, de vez em quando, né, não é sempre, se posta aí realmente como deveria, de acordo com a lei, de acordo com a Constituição e também tendo o bom senso, né? Afinal de contas, os deputados eles têm imunidade parlamentar, né? Não acredito que nenhuma postagem de nenhum deputado possa ter incentivado tais atos, até porque no passado, quando vândalos de esquerda invadiram o Congresso e fizeram coisa pior do que foi no 8 de janeiro, nós tivemos o Boulos, o Flávio Dino, a Gleice Hoffmann elogiando e incentivando o que aconteceu à época, em 2017, salvo engano, né? E na ocasião, não tinha atos antidemocráticos, né? A Polícia Federal não indiciou o Flávio Dino, não disse que a Gleice Hoffmann fez um atentado contra a democracia e coisa do tipo, né? Bom, meus amigos, eu peço que vocês compartilhem o vídeo, sigam a nossa página no Facebook e inscrevam-se no canal se forem novos por aqui. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.